Boa tarde, meninas, graça e paz. Eu gostaria de dizer hoje para vocês que Jesus marcou um encontro com vocês nesta tarde. E gostaria também de estar iniciando com uma oração. Se você está aí do outro lado, feche os seus olhos junto comigo, abra a tua boca, abra teu coração e permita que o Espírito Santo domine e entregue seus pensamentos hoje para Jesus. Pai, nós estamos aqui te agradecendo por essa oportunidade, te agradecendo por esse encontro maravilhoso que vai acontecer, ó Pai, que já está acontecendo, para a tua honra, para a tua glória. Nós colocamos o nosso coração, ó Pai, verdadeiramente, com interesse, ó Pai, para ti, ó Pai. Tu tens liberdade de falar aos nossos corações, que a tua mensagem, ó Pai, que a tua voz chega primeiro, ó Pai, ao coração dessas meninas que estão nos acompanhando neste momento, ó Pai. Primeiro até mesmo que a minha palavra, que a palavra que sair da minha boca, ó Pai, chega primeiro aos corações dela, ó Pai, para que elas vejam e testifiquem que é o Senhor falando com elas essa tarde, em nome de Jesus. Pai, toma a minha boca, toma a minha mente, me capacite, ó Pai, enquanto eu falo, ó Pai, usa a minha boca, tu tens liberdade, ó Pai, de me usar como instrumento do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Vamos louvar a Mari. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz
Amados, eu gostaria de estar iniciando hoje a devocional com essa frase que é conhecida de alguns. Não julgo o adulto que sou hoje sem conhecer a criança que eu fui. Amados, essa frase tem muito a ver com a passagem que eu vou estar lendo, que é também muito conhecida, que é a passagem da mulher samaritana, encontrada lá em João capítulo 4. Eu sei que tem muitas pessoas, enquanto isso que vocês vão procurando, eu gostaria de estar falando que essa mensagem é direcionada para você que se sente cansada, que se sente solitária, que se sente excluída financeiramente, socialmente e até mesmo excluída até mesmo da igreja, está excluída de um cuidado, de um olhar, dos ouvidos das pessoas que você considera que até são até mais importantes do que você, ou que você considera que elas sabem mais do que você, e que essas pessoas acabam se usando desse conhecimento, usando disso daí para excluir as pessoas. Então, você que se sente excluído de alguma forma, seja financeiro, seja socialmente, seja espiritualmente, eu convido você para estar escutando essa passagem de hoje. E também está levando também uma palavra também de reflexão também, para a gente não julgar também as pessoas, porque nós temos uma criança dentro de nós, e essa criança ela precisa o adulto precisa conhecer essa criança que há dentro dele, para entender por que nós agimos como agimos. Amados, então se você já achou João capítulo 4, acompanhe comigo. Vamos começar a partir do versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhes Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse à mulher: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, e lhe pediria, e lhes daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que tirar o poço e é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo do próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede, não venha aqui mais tirar. E disse Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. A mulher respondeu a Jesus: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é o seu marido de verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e nos dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora que vem, em que neste momento, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adore. Deus é espírito e importa com que os que adoram em espírito e em verdade. E a mulher lhe disse: eu sei, Messias, que chama o Cristo, e vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Amados, essa história aqui da mulher samaritana, do encontro, da mulher samaritana com Jesus, ele é muito lindo. Porque imagine nós, perdidos pelo pecado, separados pelo pecado, e aí vem Jesus, vem de encontro para nos reconciliar com o Pai, sabendo que não somos nós quem o procura, Ele nos procura. E isso é lindo, esse cuidado que Jesus tem por nós. E aqui falando, que Jesus passa pela cidade de Samaria,
para ele ir ao lugar onde ele precisava ir, ele não precisava passar por Samaria. Mas veja bem que Samaria ele era um lugar, uma região excluída, um lugar separado, um lugar que aconteciam muitas coisas ruins, que o povo que estava ali era um povo que era excluído mesmo. Mas ele fez questão de passar pelo lugar improvável, que as pessoas não gostariam de estar, ele passou por aquele lugar. E passando por aquele lugar, ele encontrou aquela mulher. Veja que ele encontrou a mulher meio-dia, e meio-dia era um horário que ninguém ficava por ali, porque era um sol, um dos motivos é porque o sol era escaldante. E veja bem que essa mulher, ela saía para pegar água no poço nesse horário. Veja bem, os motivos pelos quais ela ia. Primeiro, como a história diz, ela foi casada mais de uma vez. Então, a mulher naquela época que era casada mais de uma vez, ela era excluída da sociedade porque ela era considerada uma prostituta. Então, veja bem que por ela ser excluída, ela justamente andava pelos horários que ninguém a via, que ninguém estava por ali. E era justamente esse horário, ao sol do meio-dia, ao sol escaldante. Veja que pelo retrato ali ela estava sozinha, porque uma pessoa que ia buscar água no poço, geralmente ela ia com outras pessoas junto. Ela tinha pessoas para ajudar, porque era difícil tirar a água do poço. E ela estava ali sozinha, ao meio-dia, num horário que ninguém passava por ali, e justamente sozinha também. Isso mostra mais um sinal de solidão, que ela andava sozinha e que provavelmente ela se sentia excluída e por isso que ela ia neste horário. Outra coisa, Jesus se manifesta para falar com ela. Naquela época, homens não conversavam com mulheres. E Jesus veio para quebrar mais esse paradigma e dar atenção para a mulher. E nota também que conforme ele vai conversando com ela, ele começa a falar de um outro tipo de água. E a mulher, inicialmente, ela não está entendendo de que tipo de água que Jesus está falando. Ela estava achando que era aquela água ali que ia suprir a necessidade dela para o corpo dela. Mas Jesus estava falando de um outro tipo de água. A água, aquela que vai trazer satisfação para o nosso corpo, aquela que vai nos dar aquele encontro, aquele mergulho com Jesus. Lembrando, gente, que nós nascemos com um vazio existencial. E esse vazio ele só pode ser preenchido por Jesus, por Deus, esse vazio. E quando ele não é preenchido por Jesus, por Deus, a gente acaba tentando se preencher com as coisas do mundo. Por isso que eu iniciei aquela frase: não julgue o adulto que sou hoje sem conhecer a criança que eu fui. Gente, essa mulher provavelmente, ela não tinha sido apresentada a Jesus antes. Jesus estava se apresentando para ela ali naquele momento, que ele lá foi o primeiro encontro com ela. Então, o que ela carregava eram as verdades, as crenças que ela acreditava e que as pessoas tinham ajudado ela a criar. Então, uma pessoa que ela não se preenche em Deus, em Jesus, ela acaba se preenchendo com as coisas do mundo. E até então, por isso que ela, muitas das vezes, esse talvez seja o motivo que ela casou mais de uma vez. A Bíblia fala que ela casou ali 5 vezes. Talvez porque ela estava procurando nos homens algo que só Jesus podia preencher nela. Muitas das vezes a gente pensa também que o nosso alimento, tem que ser material, somente o material. E através dessa história a gente pode ver que Jesus estava cuidando do social, estava cuidando do emocional dela, quando diz para ela que se ela tomasse da água dele, jamais ela teria sede. Tá falando também da parte financeira também. Muitas das vezes a gente acha que para a gente ser abençoado, a gente tem que ter uma vida próspera, que prosperidade é um sinal de vida com Deus. E nem sempre é assim. Não que você tiver parte com Deus, você não possa ter prosperidade. Pode ter sim, mas isso não é sinônimo de intimidade, de relacionamento com Deus. Outra coisa, quando ele conversa ali com a mulher, você vê que ele primeiro vai conhecer ela, conversar com ela. Amados, muitas das vezes, quando a gente quer levar Jesus para as pessoas, primeiro a gente aponta os defeitos da pessoa. Jesus ali com ela foi diferente, ele foi carinhoso com ela, deu atenção para ela, conversou com ela e depois que ele já está ali interagindo com ela, conversando com ela, dando atenção para ela, que ele fala, toca no assunto do marido, que é onde que ela fala que ela já foi casada 5 vezes. E aí quando ele diz para ela, e disse bem, você não tem marido, e o homem que você vive hoje não é o seu verdadeiro marido. Ele está corrigindo ela com muito amor, mas primeiro ele conheceu e ouviu ela. E ele entendeu que ela só andou dessa forma porque ela não tinha ainda bebido da água de Jesus. Então, amados, quando aparecer alguém para a gente aconselhar, primeiro,
Tenta conhecer os motivos pela qual a pessoa está agindo como ela está agindo. Tenta descobrir se ela não tem algum trauma. Tenta descobrir quais foram as crenças que impuseram para ela desde quando ela nasceu. Amados, eu estava escutando uma história, embora a história seja bem parecida com a minha, mas comigo não foi desse jeito. Mas eu escutei uma vez de uma moça que ela foi abusada e ela, dentro do relacionamento dela, do casamento, ela não conseguia ter relações com o marido dela. Porque, como a mãe tinha falado para ela que o pai dela era uma autoridade, que o pai dela o que o pai dela falava era verdade, e o pai dela, por fim, acabou abusando dela, ela entendeu que o sexo não era saudável, nem mesmo dentro do casamento. E aí, ela precisou, gente, passar por uma terapia, ser reprogramada para ela conseguir ter relações dentro do casamento dela. Comigo isso não aconteceu, embora eu tenha histórico de abuso, comigo isso não aconteceu, porque eu sempre fui muito de ler a Bíblia. E eu sempre li na Bíblia, nas explicações, que o sexo dentro do casamento é um presente de Deus. Mas tem muita mulher, gente, que dentro do casamento ela teve tantas feridas lá atrás que ela não consegue ver o casamento como algo de bom e nem mesmo o sexo. Estou dando apenas um exemplo, entendeu? E ontem também eu estava conversando com uma amiga minha e ela pegou e falou assim pra mim: pá, eu vou ser mãe e eu tô tão triste porque eu tô me sentindo tão despreparada para ser mãe, eu acho que eu não vou dar conta de ser mãe. E a hora que ela falou aquilo pra mim, eu comecei a pensar assim comigo: poxa, se o ministério, né, se Jesus chama aqueles que são imperfeitos, se mãe também, eu considero também um ministério, ele também vai chamar aquelas pessoas que são imperfeitas também pro ministério de ser mãe. A pessoa que ela se julga assim, sabe, inteligente demais, perfeita demais, você pode ver que às vezes ela pede e não recebe, porque uma pessoa que ela é autossuficiente, ela não é dependente de Deus. E quando a gente não é dependente de Deus, a gente não tem um coração ensinável. Mas quando a gente reconhece a nossa fraqueza, que nós necessitamos de Deus, é onde que Ele nos abençoa, porque a gente tem aquele coração ensinável, que a gente vai buscar a fonte em Deus. E nessa história também, assim, da mulher, eu falo que assim, muitas das vezes ela foi buscar, ter vários relacionamentos, porque ela não sabia se preencher em Deus. Não que seja errado casar, mas a forma com que ela estava fazendo, estava sendo errado, porque ela não estava conseguindo se preencher. E assim, eu escutei também uma vez uma história, que pra gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que mergulhar. Aí teve um menino que ele pegou e perguntou pro pastor dele: mas pastor, como que eu faço, né, para ser cheio do Espírito Santo? E ele, para retratar essa história do mergulho, ele pediu pro menino assim: pega uma peneira e você tenta encher essa peneira. E aí o menino tentou e não conseguiu encher essa peneira. Lembrando que a peneira é cheia de buracos, ela é cheia de vazio, e ele com certeza, pela forma dele, pelo jeito dele, ele não conseguia ser cheio do Espírito Santo, não ia conseguir nunca encher aquela peneira. Mas aí, quando o pastor chegou próximo dele, ele falou assim: por que você não tenta mergulhar a peneira na água, na fonte, na água? E a hora que ele colocou a peneira lá naquela fonte, ele viu que a peneira ficou submersa, ficou cheia da água. Aí ele conseguiu entender que a nossa vida, ela é vazia, cheia de vazios, cheia de carências, cheio de crenças erradas que a gente precisa se reprogramar, e a gente só consegue permanecer cheio do Espírito Santo se a gente estiver na fonte, mergulhado na fonte. E para a gente estar mergulhado na fonte, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa se interagir com Ele e a gente precisa se relacionar com Ele. Aí, passando essa parte, né, que Jesus, né, chama ela, fala do marido dela, né, tal. Aí vem a parte que ela pega e pergunta para Jesus, né, como fazia para adorar Jesus, né? Porque assim, a primeiro momento ela começa chamando Jesus de judeu. Por quê? Porque ela não tinha intimidade com ele. Depois vai avançando esse relacionamento, ela vai chamando ele de Jacó. Até que chega um momento que a hora que ele revela a vida dela, que ele conta a vida dela para ela, ela começa a entender que ele é o Messias. Você entende que até a gente ter um encontro com Jesus, a gente trata ele de uma certa forma. À medida que a gente vai se encontrando com ele, ele mesmo vai nos contando quem nós somos, porque
como eu disse para vocês, a princípio ele conheceu ela, ouviu ela, para depois com muito amor corrigir ela e depois com muito amor mostrar para ela quem ela era. Só que sem nenhum momento julgar ela. E ela sentiu aquele amor, sim, que Jesus teve por ela. Tanto que ela percebe, né, que Jesus contou toda a vida dela para ela mesma. Só que nesse momento ela não se sentiu julgada, ela se sentiu amada. E ela reconheceu que ele era o próprio Messias. E aí ele pega e fala para ela, porque eles achavam, gente, naquela época, que para adorar, tinha que adorar no templo. E aí Jesus, em particular, não tinha nenhuma multidão de gente não, gente. Era só ela e Jesus ali naquele momento. Ele pega e fala para ela, não precisa alugar num lugar específico, porque Deus é Espírito. Então, adore aonde você estiver, desde que você seja verdadeiro e que você tenha interesse de coração. Tem uma parábola em Mateus 21 que Jesus conta a parábola de dois filhos, né, que eles são chamados para trabalhar. E um deles se recusa a ir e não vai. Um deles se recusa no primeiro momento e acaba se arrependendo e vai. E aí Jesus no final pega e fala que é mais fácil as prostitutas e os publicanos herdarem o reino dos céus do que eles que são, né, considerados judeus. Porque aqui a Bíblia fala dos judeus, né? Que os judeus, que pelos judeus iam vir a palavra, mas eles não entendiam que a mensagem que Jesus não era só para os judeus, é que os judeus iam iniciar a proclamação, só que era para todo mundo, e principalmente para aqueles que tinham arrependimento, que tinham um coração quebrantado de verdade. Por isso que às vezes ele fala que às vezes uma prostituta entra no reino do céu e uma pessoa que se acha demais não entra. E aí, gente, trazendo a história de Nicodemos, né? Se você ler lá a história, fala que ele vai procurar Jesus e ele procura Jesus à meia-noite. E aí ele começa a questionar Jesus. E aqui a gente vê que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana ao meio-dia. A clareza, a luz ali da verdade ali naquele momento ali. E a mulher samaritana, mesmo com todas as suas dúvidas, ela não estava questionando Jesus para intimidar Jesus e nem para deixar Jesus numa situação indelicada. Ela estava questionando porque ela queria conhecer Jesus. Então tem uma diferença entre o questionamento quando você quer intimidar a pessoa e o questionamento quando você quer aprender. E eu me lembro também, sabe, de uma história que teve uma amiga que ela começou a me procurar porque ela estava passando uns problemas e eu comecei a apresentar a igreja para ela começou a participar das reuniões e ela sempre dizia, né, que ela gostava de andar com a gente, que ela estava aprendendo muito. E aí um dia eu resolvi tirar uma foto, né, para publicar no Face, que era um momento de comunhão, era um momento muito gostoso, e eu quis tirar uma foto. E aí, a hora que ela percebeu que eu ia publicar aquela foto no Face, ela falou assim pra mim, peraí, não publica essa foto, porque as pessoas não podem saber que eu ando com vocês. Aí, gente, eu fiquei pensando assim comigo, poxa vida, ela tem vergonha, né, de assumir um Deus, né, que tem, né, um povo, assumir um povo, né, que tem apresentado Deus para ela, que tem feito tantas maravilhas na vida dela, que tem aceitado ela, que tem dado, né, atenção para ela, e ela com vergonha de assumir a Deus. E essa mulher, gente, aqui a samaritana, ela já tem uma reação diferente. A gente vê que Nicodemos foi procurar Jesus à meia-noite. Sinal de que era um horário que ninguém ia ver ele ali procurando a Jesus. E a mulher samaritana, diferente dele, gente, quando ela ouve, quando ela sabe, ela é ali acometida ali pela atenção de Jesus, ela pega, ela sai dali e vai falar de Jesus para outras pessoas. Ela sai dali para falar de Jesus para outras pessoas. Vamos ler ali continuando no versículo 27. E nisso, seus discípulos se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quando tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amados, quando a gente tem um encontro com Jesus, até as nossas missões, até os nossos planos acabam mudando. Veja que ela estava com um cântaro na mão e no começo fala que ela estava com um cântaro na mão para buscar água. E aí, após ela encontrar ali com Jesus, ela acaba abandonando o cântaro dela para fazer
outras coisas. Eu quero dizer, gente, que quando a gente tem um encontro com Jesus, por mais que as pessoas te excluam, por mais que as pessoas falam que você não tem jeito, por mais que as pessoas tentam, sabe, tirar o valor que Jesus tem colocado em você, você começa a não se importar com isso. E aí a sua missão começa a mudar. E aí você começa a falar de Jesus para as outras pessoas. Esse mesmo amor que te alcançou, você começa a proclamar para as outras pessoas. Lembrando, gente, que assim, até o momento, aquela mulher, tá certo que Jesus foi ali, né, conhecendo ela ali pela água, mas o que Jesus também queria conhecer ela mais profundamente, que era a história dos casamentos dela. Nota-se que ela sempre buscava em outros homens a alegria, ela nunca conseguia se satisfazer, por isso que ela já estava ali no 5º casamento. Eu digo nós, por exemplo, mulheres, a gente quer um sapato, e aí a gente compra aquele sapato que a gente tanto quer. Só que a hora que a gente termina de comprar aquele sapato, gente, a gente já não tem mais aquela alegria, aquela satisfação, porque aquilo lá já passou. Aí a gente quer outro sapato e vai lá e compra outro sapato. E aí a gente já não se agrada mais daquele sapato, quer outro sapato, e assim vai, porque a gente não consegue se preencher. Entendeu? Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, se um dia eu tiver um filho, eu quero muito ser mãe. O dia que eu tiver um filho, eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo. Amados, filho é bênção, filho é uma alegria extraordinária, mas eu vou te dizer, nem mesmo os nossos filhos são capazes de preencher o nosso vazio existencial. A gente acaba tendo os filhos, Deus acaba permitindo a maternidade na nossa vida, mas logo vem as noites de sono, logo eles começam a crescer, começam os trabalhos, porque criança é bênção, mas eles dão trabalho sim, gente. É impossível você falar que você tem um filho, que ele é só bênção. Tem sim os pontos difíceis, mas aí você acaba percebendo que mesmo aquilo que você mais desejava, que às vezes é um filho, e eu não tô falando, gente, que não tô desmerecendo não o filho, não, gente, filho é bênção, mas ainda assim não é algo que te preenche como Jesus te preenche. E é por isso que quando aquela mulher encontrou Jesus, aquela alegria, sabe, aquele gozo foi tão intenso que ela quis multiplicar isso para outras pessoas. E eu falo que pessoa que vai, que se levanta, mesmo com o histórico dela super difícil, se levanta com tanta alegria para falar de Jesus. Só aquelas pessoas que entenderam o valor que Jesus colocou nelas. Entendeu? E é isso que eu quero falar para vocês. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa a situação que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo um momento de se sentir excluída financeiramente, socialmente, espiritualmente. Não importa a sua situação. Jesus colocou valor em você e vou te dizer, Ele te usa da forma que você está. É claro que quando a gente tem um encontro com Deus, a gente não fica mais como nós estávamos, a gente muda, a gente passa a ter alegria. E eu vou te falar, mesmo cansado, a gente é instrumento de Deus, porque o próprio Jesus aqui, a Bíblia relata, que ele parou em Samaria porque ele estava cansado. E mesmo assim ele foi instrumento de Deus ali, porque ele era o próprio Deus ali na vida da mulher. E mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente acha que os nossos problemas não têm saída, nas mãos de Deus a gente acaba sendo instrumento até mesmo com os nossos problemas. Veja que essa mulher, gente, depois de ter passado por 5 casamentos, tendo um encontro com Deus, ela começa a anunciar Jesus ali para a vida das pessoas, ela acaba se tornando uma referência para a mulher, uma líder de mulheres, gente. Então você tem visto o valor que Deus tem colocado mesmo na tua fraqueza? Então não desanime, não se sinta solitária, não acredite nas mentiras mal cantadas que o inimigo contou a seu respeito. E às vezes o inimigo acaba usando pessoas. Gente, perdoe essas pessoas que foram instrumentos do inimigo para te causar ferida, para te falar coisas que não é verdade. Ouça aquilo que o Jesus tem para te falar. E é aqui na Bíblia que você vai conhecer o que Deus tem para te falar. Quem é você, ok? E depois, mais para frente, a mulher acaba anunciando ali e as pessoas que estavam naquele lugar pedem para Jesus ficar mais tempo ali. E a Bíblia diz, ali no versículo 39, que muitos dos samaritanos daquela cidade creram na palavra da mulher que testificou e passaram a aceitar Jesus naquele lugar. Então, gente, não tem prazer maior do que povoar o reino dos céus. E às vezes ele vai começar pela tua fraqueza para povoar o reino dos céus.
ok? Essa é a mensagem que eu gostaria de estar entregando para vocês, e eu peço a Deus que essa mensagem frutifique no coração de vocês. E se você ainda está angustiada, você está ainda se sentindo sozinha, se você está se sentindo triste, eu gostaria de convidar vocês agora para um momento diferente hoje, porque eu sou conhecida, né, de ficar falando demais na hora da oração, eu sou conhecida, né, pelo manto, eu sou conhecida pelo pentecostal, eu sou conhecida, né, de guerra, mas hoje eu quero fazer algo diferente, porque quando você tem um encontro com Jesus, ele é consolo, ele é conselho, ele é aconchego. E eu trouxe algo, né, simbólico hoje para representar o aconchego de Jesus em nossas vidas. E eu gostaria de chamar você do jeitinho que você está. Triste, se você está triste, eu quero que você venha. Se você está alegre, eu quero que você, agora neste momento, agradeça a Deus. Mas eu trouxe essas almofadas, gente, hoje, para representar o colo de Jesus nas nossas vidas, o encontro de Jesus. E é nesse momento que eu quero que vocês falem com Deus, falem aquilo que está te incomodando, aquilo que está te entristecendo, eu quero que vocês falem. Vou até arrancar os sapatos para me sentir mais à vontade, porque na presença do Pai a gente se sente à vontade. E eu quero que vocês também se sintam à vontade. E eu gostaria que, se fosse possível, que a Mari louvasse para nós, cantasse nesse momento enquanto a gente vai iniciar a oração. Eu vou escolher essa almofada, dentre várias almofadas que eu trouxe, eu vou escolher essa porque eu gosto da cor azul, e essa é super cheia de brilho, porque quando a gente encontra Jesus, até a nossa vida começa a mudar, a gente começa a ter uma beleza que só o Espírito Santo tem, e o brilho de Jesus nas nossas vidas. E eu queria dizer que você é a morada do Espírito Santo. A sua casa é a morada do Espírito Santo. Então vem comigo para esse momento, sabe? De encontro com Jesus. Vem orar comigo. Pai, nós estamos aqui, ó Pai, tão sedentos pela Tua palavra, Pai. Tão sedentos por um encontro com o Senhor, ó Pai. E eu quero, ó Pai, que as minhas irmãs que estão lá do outro lado, ó Pai, sejam alcançadas, que nesta tarde o Senhor venha encontrá-las, ó Pai, de uma maneira particular, ó Pai, que elas saibam, Senhor, que é o próprio Senhor que tem falado ao coração delas, ó Pai. Pai, vai de encontro com tudo aquilo que elas têm necessitado, Senhor Jesus. Dá a elas, ó Pai, da água da vida para elas, ó Pai. Que elas não venham mais ter necessidade de se prostituir. Que elas não venham mais ter necessidade de se render aos vícios. Que elas não tenham mais necessidade de se comparar, ó Pai, achando que a vida delas, ó Pai, é diferente da das outras, ó Pai. Faça elas encontrar satisfação no que elas têm, ó Pai. Ajude elas a abandonar as velhas práticas, ó Pai, e ajuda elas a se sentirem amadas pelo Senhor, ó Pai, que elas venham se sentir tão amadas, ó Pai, tão, Senhor, encorajadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, Pai. Pai, vem fazer morada nos nossos corações, ó Pai, venha nos dirigir. Venha nos aconselhar, ó Pai, nesses dias difíceis, ó Pai. Pelas nossas forças, ó Pai. Pela nossa inteligência, a gente não consegue resolver nada, ó Pai. Mas põe a Tua inteligência sobre nós, ó Pai. Põe a Tua direção sobre nós, ó Pai. Venha nos consolar. Venha nos levantar, ó Pai. Para pregar as novidades do Espírito, ó Pai. Para pregar a novidade do Senhor, ó Pai. Para os corações, sabe, secos, ó Pai, entristecidos, ó Pai. Ó Pai, vem neste momento, Senhor Jesus, curar, libertar, transformar, levantar, ó Pai, os abatidos, ó Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, ó Pai. Ó, minha amada, onde você estiver, se você tiver uma almofada aí, abrace ela como se fosse o próprio Espírito Santo, você se abraçando, e sinta a presença maravilhosa. Venha como você está, porque o Pai quer te abraçar, porque o Pai quer falar com você, o Pai quer ter experiências com você nesse momento, o Pai quer te dar alegria e paz, mesmo a tantas dificuldades. Mesmo você se sentindo sozinha, que não tem a quem desabafar, desabafa agora com o Pai. Conte para Ele a sua história. Conta a raiz dos teus problemas. Muitos te julgam sem saber o que você já passou. Muitos não sabem a tua história, mas Jesus conhece a tua história e ainda assim te ama do jeitinho que você é.
Então você se levanta, se for necessário, se humilha assim na presença do Pai. Mas após você se humilhar nessa oração, você levanta e mostra para o mundo quem é que tem te dirigido, quem é que tem te consolado, quem é que tem te dado alegria. Mostra o valor que Jesus tem colocado em vocês para outras pessoas, para elas também sentirem vontade de experimentar dessa água que Jesus está derramando sobre você. Oh, aleluia, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, ó Pai, porque a Bíblia diz, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos amou primeiro, e eu acredito nisso, pelo esse encontro com a mulher samaritana, ó Pai. O Senhor nos amou primeiro, ó Pai, eu creio nisso, ó Pai, e nós recebemos, ó Pai, todas as bênçãos que o Senhor tem liberado para nós, e que o inimigo não venha roubar a palavra, o inimigo não venha roubar a semente, o inimigo não venha roubar a nossa alegria. Em nome de Jesus, nós repreendemos o desânimo, nós repreendemos o inimigo de interromper a explicação, o entendimento. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda astúcia do inimigo, todo levante do inimigo, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, as mulheres de Pederneiras é do Senhor Jesus, as mulheres de Pederneiras é morada do Espírito Santo, as mulheres de Pederneiras vão ser exemplos, referência para outras mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, aqueles que conhecem a Jesus começam também a profetizar, e nós profetizamos cura, nós profetizamos liberdade, nós profetizamos que nós conheceremos, que Pederneiras será conhecida de Jesus, porque Jesus conheceu primeiro, porque Jesus marcou um encontro com Pederneiras, em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei. Amada, se você não tiver uma almofada, abraça seu filho, abraça sua amiga, abraça sua mãe, abraça seu marido. Estarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos
perdoa, libera perdão. E seja livre para adorar o Pai. Para que as suas orações subam como cheiro suave ao Papai. Oh, glória. Amadas, eu gostaria de estar convidando vocês amanhã para as 4 horas da tarde para o Entre Elas mais uma vez. E vocês meninos que porventura também acompanharam nossa live de hoje, vem amanhã conosco participar às 7h30 da manhã, Homens de Sucesso. Mulheres, convide seus maridos, seus filhos, seus amigos, quem você conhecer para estar assistindo também. Venha ser edificado pela palavra em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus venha fazer frutificar essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Amém.